Bom dia, pessoal, tudo bem? É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Gostaria de agradecer pela presença de todos no nosso webinar How to be a Great Leader. Nesse momento em que estamos passando, especialmente, o papel do líder é fundamental e a gente tem um grande desafio, né? Por isso a ideia é de trazer um pouco desse conteúdo para compartilhar com vocês. Mas antes de entrar no nosso tema de hoje, gostaria apenas de me apresentar rapidamente para quem ainda não me conhece. Meu nome é Renata Charuti, eu sou consultora e coach também. Eu trabalho com coaching de carreira e coaching de desenvolvimento e sou consultora de treinamento e desenvolvimento de talentos, né? Eu tenho toda uma carreira construída ao longo de 18 anos em grandes empresas multinacionais. Comecei minha carreira lá na Ford, depois trabalhei na PepsiCo, na Avon, na Unilever e por último eu fui head de recursos humanos num grupo do mercado de luxo aqui no Brasil que chama Richemont. Há 3 anos atrás, quando eu engravidei da minha primeira filha, eu decidi então colocar em prática um sonho que eu já tinha de muito tempo, de focar realmente no que eu gosto de fazer, no que é a minha paixão por fazer, que é desenvolvimento de talentos. E foi aí que nasceu a Essentia, com esse foco de treinamento e desenvolvimento. E aqui comigo hoje está o Edu, que é o meu parceiro, o Eduardo Ferreira também tem uma longa jornada aí no mundo corporativo. Ele começou a carreira dele, na verdade, na área de qualidade, depois passou por vendas e há 18 anos atrás ele veio para o mundo de recursos humanos também. Trabalhou na Philips, trabalhou na PepsiCo e hoje ele é meu parceiro aqui na Essentia para os programas de treinamento e desenvolvimento. E só para vocês entenderem um pouquinho quem somos, né? Quem é essa consultoria que está aqui hoje dando esse webinar para vocês, nós temos um grande propósito, uma grande missão que é ajudar as pessoas na busca de sua essência e contribuir para o desenvolvimento de cada um, sempre em busca de construir um futuro com mais propósito. E é daí também que vem o nome da consultoria, né? Essentia, que vem do latim e essência, porque a gente realmente acredita que através da essência de cada um que se é possível buscar uma transformação. Então, todos os nossos programas de desenvolvimento buscam conectar com a essência de cada participante para que a gente consiga realmente provocar uma transformação e um desenvolvimento das pessoas, né? À medida que a gente compartilhar aqui um pouco do conteúdo de hoje com cada um de vocês, seguramente cada um de vocês vai absorver de uma forma diferente, por conta das experiências, né, do histórico, das crenças, dos valores, que são diferentes. E aí a gente conecta com os temas de uma forma diferente. Por isso que para a gente a essência é tão importante. E agora entrando um pouco no nosso tema, né? É importante a gente dar um pouco desse contexto do que nós estamos vivendo hoje e da importância do papel do líder, por que a gente faz e por que a gente deveria fazer determinadas coisas, ter determinados comportamentos, né? Atuar de diversas formas. Hoje a gente sabe que estamos vivendo em plena revolução tecnológica, né? A tecnologia ela muda muito o tempo todo e isso dita muito a velocidade das outras mudanças também, né? As coisas mudam constantemente e isso faz com que a gente tenha que se adaptar, tenha uma capacidade de adaptação muito grande e tenha que se renovar e inovar o tempo todo. Então, quando a gente fala aqui da questão das habilidades obsoletas, é porque tem pesquisas, inclusive científicas, que mostram que uma habilidade que a gente desenvolve hoje, provavelmente daqui a 1 ano ou 2 no máximo, ela já não será mais utilizada. E a gente precisa desenvolver outras habilidades e aprender outras coisas para poder acompanhar todas essas mudanças e toda essa velocidade em que as mudanças acontecem, né? Além disso, temos hoje dentro das corporações, né, diferentes gerações trabalhando juntas, então elas convivem de uma forma intensa e tem as suas diferenças importantes, né? Então uma pessoa às vezes que começou a sua carreira há muito tempo atrás, estava acostumada com um tipo de ambiente de trabalho, com um tipo de liderança, com um certo tipo de autonomia, que é muito diferente do que os jovens que estão chegando agora no mercado de trabalho esperam. Então a gente ouve falar bastante de conflitos de gerações, e essa é uma realidade com a qual a gente tem que lidar, porque as gerações diversas estão atuando juntas hoje no mercado de trabalho, né? E ao lado disso vem também a questão da diversidade de estilos, que aí independe de geração, né? Eu posso ter alguém que trabalha comigo da mesma geração que eu e que tem um estilo completamente diferente. Diversidade hoje é um tema muito falado pela grande maioria das empresas, né? Especialmente diversidade de gênero, diversidade de raça e assim por diante. Aqui a gente vai além disso, a gente fala de diversidade de estilos que às vezes é ainda mais desafiador de lidar, porque nem sempre ela é explícita. Às vezes é uma diferença sutil, mas que faz muita diferença no dia a dia e na forma como a gente se relaciona.
E por último, mas não menos importante, talvez seja o grande desafio que todos nós estamos enfrentando neste momento, vem a questão do gerenciamento de crise, né? Estamos passando, infelizmente, por uma crise mundial na saúde que tem impacto em todo o restante, né? Que traz uma crise aí de diferentes pontos de vistas. Então, nesse momento em que muitas empresas e muitas pessoas que tiveram que se adaptar a uma realidade que elas não estavam acostumadas, por exemplo, algumas empresas já tinham aí o hábito de trabalhar em home office, né, trabalhar de casa, outras não, pela primeira vez estão fazendo isso já no meio de uma crise, né, então sem às vezes um preparo até tecnológico para dar um suporte para que as pessoas consigam realmente trabalhar remotamente, né, de lugares diferentes, um preparo realmente de cultura de como isso funciona. Muitas vezes um líder que nunca trabalhou distante da sua equipe, de repente se vê nessa necessidade, como é que eu lidero a distância, como é que eu sei se o meu funcionário está fazendo o que ele precisa fazer, se ele está colocando energia na coisa certa, né, na tarefa certa. Então isso traz uma necessidade neste momento para todo mundo, de adaptação, de flexibilidade, de inteligência emocional, que é uma das competências que a gente vai falar aqui hoje, e de uma diversidade de questões importantes que a gente precisa utilizar no momento de crise. Então, esse é um pouco do contexto bastante complexo que a gente vive hoje, né? Quem já ouviu falar aí no nomezinho VUCA, né? Que vem de volátil, incerto, complexo e ambíguo, acho que representa um pouco disso tudo que a gente vive no mundo atual. E quando a gente pensa no papel do líder neste contexto, né? Qual é o papel do líder? O papel do líder é dar direção, é garantir que a equipe tenha clareza de qual é o objetivo, de cada um saiba o que precisa ser feito e, especialmente no momento de crise, o máximo possível ter tranquilidade e trazer otimismo de que nós vamos superar isso tudo de alguma forma, em algum momento isso vai passar e a gente vai conseguir retomar as atividades de uma forma mais normal do que ela tem sido hoje, né? Tem uma frase do Barack Obama que a gente gosta bastante, que acho que representa muito essa questão do líder nesse contexto todo, que é: a mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos, né? Então, aqui o que ele traz e que é uma verdade é: a partir do momento que eu viro líder, né, que eu assumo uma posição de liderança, que eu tenho uma equipe, espera-se de mim também um comportamento diferente, uma atitude diferente de liderar, de tomar iniciativa, de fazer acontecer. Não dá para esperar que alguém faça pela gente. Não dá para esperar que as coisas aconteçam para que a gente siga simplesmente. É esperado do líder, sim, que ele lidere essa agenda, que ele lidere as pessoas, que ele lidere os projetos, enfim, que ele exerça aí essa posição, né, esse papel ativo de realmente ter a iniciativa e de fazer acontecer. Então, aqui, só para compartilhar com vocês, acho que essa frase do Barack Obama nos ajuda a entender um pouco da importância desse papel. E para a gente falar, então, também dessa transição, né? Quando a gente vira líder, quando a gente assume uma posição diferente, tem que mudar muitas coisas, especialmente a nossa mentalidade, né? O mindset, que a gente chama, ele é fundamental no momento em que a gente faz uma mudança tão significativa quanto assumir uma posição de liderança. No momento em que eu tinha um cargo, né, um trabalho, em que o meu resultado só dependia de mim, isso era bastante mais controlado e bastante mais simples de lidar. A partir do momento que eu viro líder, o meu trabalho, o resultado do meu trabalho depende do resultado do trabalho de outras pessoas. E aí eu preciso desenvolver novas habilidades, novas competências, eu preciso conseguir engajar a equipe, eu preciso conseguir influenciar para que as pessoas façam o que precisa ser feito, porque o resultado da equipe é o meu resultado. E para isso a gente traz aqui esse conceito do mindset da Carol Dweck. Eu não sei se vocês conhecem, se já tiveram a oportunidade de ler o livro dela, que ficou bastante famoso aí nos últimos tempos. O livro chama A Nova Psicologia do Sucesso. Né? Depois a gente pode compartilhar com vocês aí os dados específicos. Quem não leu ainda, eu sugiro que leia, porque realmente é algo bastante interessante. De onde nasceu esse conceito? A Carol Dweck tinha uma inquietação, que eu confesso que eu também sempre tive, que é: por que algumas pessoas são muito bem-sucedidas enquanto outras não são? Né? Às vezes dentro de uma mesma condição de formação, de ambiente de trabalho e etc., algumas conseguem ser bem-sucedidas e outras não são bem-sucedidas. E aí, com isso, ela começou uma pesquisa que durou aí 20 anos,
Começou pelo ambiente educacional, entendendo aí em escolas, com jovens e etc. E depois foi para o mundo corporativo. E aí ela chegou à conclusão, depois de décadas de pesquisa, que o que define, né, se a pessoa vai ser mais bem-sucedida ou menos, é a mentalidade que ela assume, a atitude que ela assume diante das coisas que acontecem, que é o que ela traz aqui como mindset fixo e mindset de crescimento. Tem algumas pessoas aqui compartilhando que o livro é incrível, que recomenda a leitura, que é sensacional. Eu concordo 100% e sugiro que quem não teve oportunidade ainda, que tenha, porque vale bastante a pena. Muda bastante a forma como a gente vê as coisas e a gente começa a se observar de um outro jeito. Mas de uma forma simples, eu gostaria de trazer aqui para vocês a diferença entre o mindset fixo e o mindset de crescimento, né? Então, quando a gente olha para as características de uma pessoa que tem mais mindset fixo, a gente vê algumas coisas que são recorrentes, né? Por exemplo, eu não sei fazer isso. Frente a um desafio, uma pessoa que tem um mindset fixo, ela já se coloca na postura de eu não sei fazer isso. Então, partindo da premissa que não vai aprender a fazer, que não vai conseguir fazer, né? Para uma pessoa que tem mais mindset fixo, sucesso significa provar que é inteligente ou talentoso. Por quê? Porque tem uma crença de que você nasce com esse talento, né? Não você desenvolve um determinado talento. Isso é muito comum a gente observar, por exemplo, em esportes, né? Uma pessoa que joga muito bem futebol, fala, nossa, ele nasceu com esse dom. E não necessariamente ele treina muito e ele se dedica muito para ser tão bom quanto ele é, né? Essa é uma mentalidade um pouco mais fixa, um mindset fixo, que é bastante comum no caso do esportes, inclusive. Para o mindset fixo, ele acredita que as suas qualidades elas são imutáveis, ou seja, eu não posso desenvolver novas, ou eu tenho ou eu não tenho. Não tenho possibilidade de desenvolver novas habilidades, né? Tem uma postura de ficar na defensiva ou desistir facilmente, o que faz que ele evite desafios. Então, surgiu um projeto novo, uma tarefa nova, que é um desafio que ele nunca fez, no pensamento de eu não sei fazer isso, ele possivelmente desiste muito fácil. Ou na primeira barreira que ele encontrar, ele desiste fácil. Um outro exemplo que a gente pode trazer aqui, né? Às vezes trocar um instrumento. Alguém se aventura e aprender a tocar um instrumento novo. Aí você faz a primeira aula, é super legal, não é tão difícil, é bacana. Você faz a segunda, fica um pouco mais difícil. Na terceira ficou muito complicado. Se você tiver um mindset fixo nesse momento, o que acontece é que você desiste. Ah, não, tá chato, isso aqui não é legal, não vou fazer mais. Por quê? Porque acha que não vai conseguir fazer, né? Então, essas são algumas das características do mindset fixo, que tem uma coisa importantíssima para a gente entender. Ninguém é puramente mindset fixo ou puramente mindset de crescimento, que a gente já vai ver quais são as diferenças. Todo mundo tem um pouco dos dois. Em alguns momentos a gente usa mais uns, em outros momentos a gente usa mais outro. O que depende muito da situação. O que sim é uma verdade é que algumas pessoas têm uma tendência a usar com mais frequência o mindset fixo e outras pessoas usarem com mais frequência o mindset de crescimento. E o que é o mindset de crescimento, né? É uma diferença sutil do mindset fixo, mas que faz muita diferença. Frente a algo novo, ele fala, eu não sei fazer isso ainda. Ainda é uma palavrinha que faz toda a diferença nesse caso. E aí o que acontece frente a um desafio? Ele não evita, ele abraça, porque ele entende que essa é uma oportunidade dele aprender algo novo e de ele desenvolver uma nova habilidade, mesmo que ele não vá fazer da melhor possível, porque aí a gente chega aqui no segundo ponto. Diferente do mindset fixo que acha que o sucesso é provar que ele é inteligente, aqui o sucesso significa fazer o melhor possível, fazer o melhor que ele pode fazer. O mindset de crescimento, ele normalmente não se compara muito com outras pessoas, ele se compara com ele mesmo. Então ele quer fazer cada vez melhor do que ele fazia antes, não necessariamente cada vez melhor do que o outro faz, né? Então é o melhor que ele pode fazer, é o melhor possível naquela situação, né? Sem grandes preocupações de talvez eu não consiga, pode ser que eu não consiga fazer, minimamente eu vou ter aprendido algo com isso tudo, né? Essa é a mentalidade de crescimento. Diferente do fixo que acha que a qualidade é imutável, o mindset de crescimento ele acredita que com prática, com treinamento, com método, com dedicação, né, investindo realmente energia e tendo foco, é sim possível desenvolver novas habilidades. Então, talvez, lá pegando o exemplo do esporte, eu não seja a pessoa o melhor jogador de futebol do mundo, mas seguramente eu serei melhor do que eu era antes de começar a tentar, de aprender a técnica, de praticar e etc. Então, ele acredita que sim, pode-se desenvolver novas habilidades. E aí, com isso, ele persiste na dificuldade, porque ele entende que o desafio é uma oportunidade de aprendizagem.
Então ele persiste. Ficou difícil? Ele tenta mais um pouco, ele tenta um outro caminho, ainda que talvez no final das contas ele não consiga fazer perfeito, mas o importante é ele fez o melhor que ele pôde fazer. Então esse é um conceito muito interessante, que à medida que a gente toma consciência dele, isso já nos ajuda muito a começar a desenvolver um mindset mais de crescimento. Claro que tem algumas técnicas, algumas dicas que nos ajudam a desenvolver um mindset de crescimento, mas um primeiro passo importante é, primeiro, saber que esse conceito existe, né? Ganhar consciência disso e a gente começar a se observar. Então, frente a determinadas situações, comecem a refletir um pouco de, aqui eu estou usando mindset mais fixo ou mindset mais de crescimento, né? Por que eu estou usando o mindset fixo? Eu estou com medo de errar? Estou com medo do que as pessoas vão pensar sobre mim? Eu estou com medo de não conseguir fazer? Talvez eu deva, então, flexibilizar um pouco e tentar fazer diferente. E esse mindset de crescimento, ele é fundamental não só para a gente enquanto pessoa, enquanto profissional, mas especialmente enquanto líderes. Por quê? Porque se eu acredito que as habilidades não podem ser desenvolvidas, que as competências não são desenvolvidas, que as pessoas ou elas são boas ou elas não são, eu começo a rotular, eu corro o risco de rotular as pessoas da minha equipe partindo dessa premissa. Então eu começo a olhar para ela quando ela não sabe fazer determinada coisa, sem acreditar que ela possa aprender. E aí eu posso tomar às vezes decisões precipitadas de não serve para essa posição, posso chegar até um desligamento eventualmente, quando na verdade só foi uma forma equivocada de avaliar. Né? Ou talvez uma desistência aí mais facilmente, ao invés de insistir um pouco mais e tentar ajudar e contribuir para o desenvolvimento dessa pessoa. Então, um líder de mindset de crescimento contribui demais para o desenvolvimento da equipe. Um líder de mindset fixo corre o risco de ser até injusto, às vezes não dando a oportunidade das pessoas aprenderem coisas novas, né? Participarem de um projeto para desenvolver novas competências ou novas habilidades, e pode se colocar numa posição de tomar uma decisão precipitada. Então pensem nisso com carinho, porque faz bastante diferença na vida como um todo, não só na liderança, tá? E agora pensando aqui um pouco, então, em tudo que a gente falou até agora, né? Nesse contexto que a gente vive, na importância do papel do líder dentro deste contexto, dessa mentalidade, né, mais aberta e flexível que o líder precisa ter. Quando a gente fala em competências, né? Esse programa do How to be a Great Leader, só para vocês saberem, é um programa completo aí de formação de líderes que nós temos. Ele tem 32 horas de carga horária e a gente aborda aqui essas 10 competências do Leader Coach que a gente já vai ver e também outras habilidades e ferramentas práticas do ciclo da liderança, né? O que a gente está trazendo aqui para vocês hoje é uma visão geral, né, da importância disso tudo, do mindset, das competências e etc. Mas é bastante interessante a gente pensar com profundidade em cada uma dessas questões, né? Então, a gente gosta muito dessa troca e por isso que a gente faz até turmas abertas desse programa de formação de líderes, porque é uma troca muito rica entre os participantes e a gente que leva algum conteúdo para compartilhar, né? Eu adoraria estar aqui numa super interação com vocês, porque é assim que eu gosto de fazer, mas infelizmente a tecnologia e até o nosso tempo limita um pouco essa interação. Mas agora eu gostaria que vocês aproveitassem aí através do bate-papo para compartilhar um pouquinho comigo, para a gente interagir um pouquinho de quais são as competências que vocês acham que são essenciais para um líder, considerando todo esse contexto que a gente falou agora, né? Contexto do mundo, nessas transformações rápidas, na revolução tecnológica, no momento de crise que nós estamos, nessa mentalidade que ele precisa ter aberta e flexível, acreditando no potencial e no desenvolvimento das pessoas. Compartilhem um pouco com a gente o que vocês acham aí que são as competências fundamentais. Escutativa, legal, fundamental. A gente vai falar um pouquinho de comunicação e a escutativa é uma parte importante da comunicação. Criatividade, sem dúvida nenhuma, criatividade, inovação também a gente vai falar aqui um pouquinho, é fundamental para encontrar alternativas, para buscar outras soluções de problemas. Relacionamento, sem a menor sombra de dúvidas, o líder não só se relaciona com a sua própria equipe, mas com seus pares, com o seu superior, com outros níveis da organização, e o relacionamento faz parte constante. Gerenciamento de conflito também a gente vai falar aqui, faz parte do dia a dia de qualquer ser humano, especialmente de um líder, quando a gente fala das coisas que ele tem que lidar no dia a dia. Muito interessante.
Ótimo. Vamos começar. Inteligência emocional, que é justamente o primeiro ponto que a gente vai compartilhar aqui com vocês hoje, né? Essa é ter inteligência emocional é uma das competências mais importantes que o líder precisa ter de forma geral, porque ele precisa não só lidar com as próprias emoções, mas também lidar, às vezes, com as emoções da equipe, né? Conhecer cada membro da sua equipe, entender como cada um funciona e poder ajudar e facilitar as relações e que o trabalho flua no dia a dia. O que é importante, especialmente nesse momento em que nós estamos, não entrar em desespero, né? Ter tranquilidade e inteligência emocional para lidar com as coisas como elas acontecem e para conseguir fazer com que tudo continue ocorrendo da melhor forma possível. Então, inteligência emocional, para quem tiver mais curiosidade, inclusive nós vamos ter o webinar da próxima semana, que também é gratuito, focado em inteligência emocional, e aí a gente vai detalhar um pouquinho mais dessa importante competência, tá? Não só para o líder, mas para o profissional e para o ser humano como um todo, né? Porque a inteligência emocional, ela faz parte de tudo que a gente faz e fala todos os dias. Flexibilidade também, que alguém trouxe aqui, né, nas nossas sugestões, né? Flexibilidade é fundamental. A gente falou um pouquinho lá da diversidade de estilo, a gente falou da diversidade de gerações, né? Tudo isso traz uma necessidade de que o líder seja muito flexível para entender como funciona cada pessoa da equipe, como é lidar com cada membro e o líder se adaptar. Caiu por terra aquele pensamento de antigamente que era a equipe precisa se adaptar ao líder. Hoje em dia, se o líder quiser tirar o melhor resultado, melhor desempenho, engajar a sua equipe, quem precisa se adaptar a cada membro da equipe é o líder, entendendo como cada um funciona, quais são as suas motivações, quais são os fatores aí que engajam cada membro da equipe, qual é a melhor forma de comunicação com cada membro da equipe, porque as pessoas são diferentes. Se eu usar uma forma única, vai funcionar bastante bem para um ou outro, mas não para todo mundo. A partir do momento que eu tenho flexibilidade e sensibilidade para entender essas diferenças, né, e para poder me adaptar, eu consigo extrair o melhor de todo mundo, né, não só de um ou outro. Atuar com agilidade. Agilidade aqui é fundamental, especialmente vendo lá o que a gente viu no contexto, né, a velocidade com que as coisas acontecem. Por favor, não confundam agilidade com pressa. As pessoas tendem a confundir. Atuar com agilidade não é sair correndo e fazer tudo de qualquer jeito. É você ter o mínimo de informações necessárias para tomar uma decisão e tomar a decisão, né? Também hoje em dia não nos permite mais ter todo o tempo do mundo para reunir 100% das informações e aí sim eu poder tomar uma decisão. Até porque, como tudo muda o tempo inteiro, quando eu consigo reunir 100% das informações, no minuto seguinte alguma coisa já mudou. E aí eu preciso realmente conseguir ter agilidade para me adaptar. Então, atuar com agilidade é estar antenado aí nas tendências, no que está acontecendo, no que pode vir pela frente, ter essa visão um pouco mais de médio e longo prazo, para poder me antecipar algumas coisas, ter um nível mínimo aí satisfatório de informações necessárias e poder agir, né? Isso é atuar com agilidade. Comunicar eficazmente, que vocês bastante bem trouxeram aqui algumas vezes na questão da escuta ativa, né? A comunicação, obviamente, ela é uma via de mão dupla. E um bom comunicador é essencialmente uma pessoa que escuta ativamente, né? Que está aberta de fato a ouvir o outro de uma forma genuína e atenta, né? Não é eu ouvir o que o outro está falando enquanto na minha cabeça tem 1 milhão de outros pensamentos acontecendo, já elaborando a resposta que eu vou dar. É estar atento, né, e escutar ativamente o que o outro tem a dizer. Dentro do programa completo, a gente fala aqui na comunicação eficaz dos princípios da comunicação não violenta, que para quem não conhece, ele fala de uma comunicação que não agride o seu interlocutor. Então, você usa uma abordagem mais cuidadosa, que você atinge perfeitamente o seu objetivo, sem que o outro lado se sinta mal ou se sinta ofendido, por mais difícil que seja, às vezes, a mensagem que você precisa passar. Então, aqui é muito importante que o líder saiba comunicar claramente, consiga dar clareza para a equipe de quais são as prioridades, quais são os objetivos, né? O que é que cada um precisa fazer, né? Qual que é a responsabilidade de cada um e faça isso de uma forma adequada também, pensando aí no estilo individual.
Pensar estrategicamente. Essa é uma outra competência bastante interessante, que as pessoas tendem a imaginar que a estratégia só serve para o negócio, né. E aqui a gente traz a estratégia de uma perspectiva de gestão de pessoas mesmo. Quando a gente assume uma posição de liderança, eu preciso ser estratégico quando eu lidero essa minha equipe. Estratégico para conseguir conhecer cada uma das pessoas da minha equipe e saber quais são as fortalezas individuais. Como é que eu posso tirar, o melhor proveito para aquela pessoa, para aquele projeto, usando a fortaleza que ela tem? Quais são as oportunidades de desenvolvimento de cada um e quais são as oportunidades que eu vou dar para que essa pessoa se desenvolva? É um projeto, é uma tarefa, é participar de alguma coisa mais específica, é um treinamento, seja qual for o caminho, mas eu preciso saber identificar as necessidades de desenvolvimento para conseguir oferecer uma oportunidade de que ela realmente se desenvolva, né? É ser estratégico no momento de pensar qual é a melhor pessoa para cada função ou para cada posição, e conseguir identificar quando eu tenho um risco de perder alguém que eu não quero perder, e aí identificar quais são os fatores que engajam essa pessoa e poder atuar em cima disso, né. Então tem uma série de elementos aqui importantes para o líder pensar de uma forma estratégica, quando ele fala também de gestão de equipes, não só de negócios, tá. Não se esqueçam disso que é fundamental. E aqui a gente entra na questão da colaboração, né. Hoje em dia o mundo é colaborativo, não tem mais forma de ser diferente, né. A gente percebe muito por tudo que acontece, por todos os movimentos que a gente consegue observar, que a colaboração traz grandes ganhos dentro do contexto, profissional e pessoal também. E o líder, ele tem uma responsabilidade aqui que não é só de ele ser colaborativo, mas também dele fomentar a colaboração dentro da sua equipe. Que a equipe colabore entre ela, né, entre os membros da própria equipe, com outras áreas, né, que entendam o objetivo maior, não só do seu departamento, mas também da organização como um todo, e que consiga entender como é que a sua parte, né, o seu objetivo individual contribui para esse todo. Então não adianta eu fazer o meu pedacinho se os outros não fazem a sua parte, porque aí o objetivo maior não vai ser atingido. O líder precisa conseguir que as pessoas entendam esses impactos, né? Os benefícios da colaboração e os impactos da falta de colaboração. E fomentar isso dentro da sua equipe, porque faz bastante diferença e traz resultados bastante mais interessantes. Buscar inovação, que vocês também trouxeram, né, a questão da criatividade, da inovação. Aqui a gente precisa desmistificar já um pouco do conceito da inovação. Tem muitas pessoas que falam: "Ah, eu não sou criativo, então não consigo inovar", né, ou que entendem a inovação, a criatividade, como algo muito da NASA, que eu brinco, né. Eu tenho que ser Einstein para descobrir algo muito diferente, né, preciso descobrir a cura do câncer. Não sei, algo muito distante, às vezes, da nossa realidade. E quando a gente fala da inovação dentro de um cargo de liderança, o líder tem que ser inovador, a gente está falando de simplesmente desafiar o status quo, buscar alternativas diferentes, olhar para as questões com um olhar novo, não usando aquela máxima, né, de sempre foi feito assim, ah, mas já tentaram várias outras coisas e nunca nada deu certo, então vamos continuar fazendo mais do mesmo. Não dá. A gente precisa realmente questionar. Sempre foi feito assim, mas faz sentido continuar sendo feito assim neste momento? Neste contexto? Ou será que a gente deveria tentar algo diferente, né? Às vezes a inovação é uma melhoria de um processo, é uma solução diferente para um problema, não precisa ser algo realmente do zero. Às vezes é só melhorar algo que já exista. Depois a gente vem aqui numa das competências que eu acho mais essenciais, que é ser autêntico, né. Ah, vocês também trouxeram aqui como sugestão a questão de ser transparente, ser verdadeiro, né. O ser autêntico trata justamente de ser genuíno, de ser você mesmo, de ser consistente, né. Ser exemplo também foi algo que vocês trouxeram, de ser exemplo, de ter uma coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Eu não posso dizer uma coisa e fazer outra, porque aí eu perco credibilidade, né. E o que que é fundamental aqui para que eu seja autêntico? Que eu tenha um amplo e profundo autoconhecimento. Eu só posso ser verdadeiramente quem eu sou a partir do momento que eu sei quem eu sou. Eu só posso ser genuíno para dizer para as pessoas, para compartilhar com as pessoas quais são os meus valores, o que eu acredito, né, qual é a minha forma de trabalhar, o que eu tenho de melhor para oferecer para essa equipe, que são as minhas fortalezas, o que são as minhas vulnerabilidades, que todos nós somos seres humanos e temos vulnerabilidades, então é fundamental que a gente tenha consciência disso e por que não fale disso, né? Se eu consigo ter uma equipe que seja complementar, que tenha pessoas na minha equipe que tenham fortalezas,
que complementem a minha vulnerabilidade, que maravilha, esse é o melhor dos mundos, né? Para ser autêntico, eu preciso me conhecer. E me conhecer me traz também autoconfiança para que eu consiga demonstrar mais de quem eu sou, né? Essa questão de ser genuíno, de ter um propósito, de saber o que eu quero, né? Para onde eu vou, por que isso é importante, também me ajuda a tomar melhores decisões. Se é uma decisão que vai contra os meus valores, eu já sei a resposta, né? Se eu não parei para fazer uma reflexão, se eu não sei exatamente o que me move, o que é o meu guia, às vezes as decisões ficam mais confusas, tá? Então isso é muito bacana também. Gerenciamento de conflitos, que foi algo também que vocês trouxeram. Conflito faz parte da noção do nosso dia a dia, né? Todos nós enfrentamos isso o tempo todo. Por quê? O conflito nada mais é do que uma divergência de ideias, uma divergência de opiniões ou de ponto de vista. O que as pessoas normalmente fazem, que é evitar o conflito, é porque interpreta-se o conflito como briga. E a gente fala aqui de um gerenciamento saudável de conflito, justamente para que não chegue ao ponto de briga ou de confronto, né? Porque conflito e confronto tem essa diferença. O conflito é divergência de ideias, o confronto aí é quando parte para algo mais agressivo, realmente, que pode virar uma discussão. Então, quando a gente aprende a gerenciar o conflito de uma forma saudável, construtiva, administrando as diferenças de opiniões e de ideias de uma forma que contribua para um resultado melhor, ele não vira briga e isso fica tudo mais saudável, inclusive para um ambiente mais gostoso e mais aberto. E por último aqui, mas não menos importante, liderar com práticas de coaching. Essa competência aqui, ela é muito importante no mundo atual, porque vamos pensar um pouco a diferença entre o que a gente vive hoje e o que tinha no passado, né? No passado, as pessoas eram contratadas para trabalhos mais operacionais, para executar as coisas. Hoje, as pessoas são contratadas, em sua grande maioria, para pensar. Quando nós vamos contratar alguém, seja a gente líder, seja a gente RH, né? Enfim, quando a gente vai buscar uma pessoa no mercado para contratar, quem a gente busca? Pessoas que tenham conhecimento, que tenham experiência, que sejam boas, que tenham potencial, que sejam competentes. É isso que a gente busca, né? E aí o que acontece na grande maioria dos casos? A gente traz essa pessoa, contrata, quando essa pessoa chega e ela vai colocar a experiência dela em prática, e ela vai sugerir algo diferente, e ela vai dar uma ideia nova, começa-se aquele movimento de, não, 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 mas a gente contar que isso aqui não funciona. Não, você precisa entender que aqui as coisas são diferentes. Você precisa entender que na nossa cultura, e a gente começa a podar algumas coisas, a limitar o pensamento da pessoa. Claro que a pessoa vai precisar de um aculturamento, né, para entender onde é que ela chegou e que ambiente é esse, até onde dá para ir. Mas o líder e a empresa, de forma geral, também precisa de uma flexibilidade para se abrir para o que o outro está trazendo. Porque talvez o que ele esteja trazendo, de alguém que ainda não está com os vícios dessa organização, seja um olhar diferente que vai contribuir muito para resolver algumas coisas, né? Que vocês estão aí talvez patinando há algum tempo e não consigam sair do lugar com uma solução diferente. Então, a prática de coaching permite isso, que você diga claramente qual é o objetivo para a pessoa, para a equipe, mas que você dê liberdade para que ela encontre a melhor forma de fazer. Claro que desde que não infrinja nenhuma política, nenhum procedimento, nenhuma legislação e nada disso, né? Mas a gente não é dono da verdade absoluta. A gente tem uma certa experiência, um certo conhecimento, a gente tem algumas possibilidades aí de ações e de soluções para os casos, mas talvez existam outras que a gente não tenha pensado. Então, liderar com práticas de coaching também nos permite aprender coisas novas, né? E tira um peso gigantesco dos ombros do líder, de achar que ele tem que ter resposta para tudo. Tem muitos líderes ainda hoje que se sentem muito desconfortáveis de dizer para uma pessoa, não sei, né? Vem alguém da equipe com uma dúvida e aí, às vezes, ele não sabe como lidar com aquilo, mas ele fica muito desconfortável de dizer não sei. E aí tenta, enfim, ou responder alguma coisa sem ter muita certeza, ou fingir que não tem tempo agora para tentar buscar uma resposta e voltar depois, quando deveria ser natural, a partir do momento que eu sou autêntico, a partir do momento que eu tenho uma inteligência emocional bacana, né, e que eu tenho uma comunicação clara com a minha equipe, uma relação de confiança, deveria ser natural eu dizer, não sei, vamos descobrir juntos? Ou olha, o que você pensou sobre isso, né? Devolve também um pouco da pergunta para a pessoa que te trouxe o problema para incentivar com que ela pense cada vez mais. Inclusive porque isso faz com que ela tenha um maior nível de engajamento com o que ela vai fazer. E para explicar por que isso
real, né, a gente usa aqui uma base mais científica, a neurociência nos ajuda a entender um pouco mais. Então, o cérebro ele é muito complexo, eu não tenho nenhuma pretensão aqui de explicar o funcionamento do cérebro como um todo, porque ele é complexo demais e a gente não conseguiria fazer isso dentro de um webinar de 45 minutos, nem dentro do programa que a gente tem completo de 32 horas, mas algumas informações que são fundamentais para a gente entender a importância da prática de coaching na liderança. Para explicar isso, eu vou dividir o cérebro em duas partes, tá? Uma é o córtex pré-frontal, que fica bem aqui atrás da testa. É uma área pequenininha do cérebro, responsável aí por mais ou menos 4 ou 5% do nosso cérebro como um todo, mas que é por aí que passa tudo que é racional e consciente. Tudo que é tomada de decisão, que é busca de solução de problemas, que eu preciso pensar para fazer, passa por essa parte aqui do córtex pré-frontal. A outra parte do cérebro é o sistema límbico. Então, o sistema límbico é onde está todas as questões emocionais e inconscientes, né? O que a gente costuma dizer é que quando eu dispara em mim alguma emoção negativa, por exemplo, isso aciona o meu sistema límbico. Eu fico emocionalmente abalado, muitas vezes, né? Quando o meu sistema límbico ele é acionado, ele reduz a atuação do meu córtex pré-frontal, ou seja, eu paro de pensar. Eu não consigo raciocinar mais. Vocês já usaram aquela expressão, por exemplo, do fiquei cego de raiva? Ou já ouviram alguém usando, provavelmente, que é bastante comum, né? Isso é real. O cérebro, ele tem reações químicas e físicas o tempo inteiro que ele dispara e que traz essas coisas mesmo, fisicamente falando, né? Quando eu sinto muita raiva, às vezes a gente fica cego de raiva, não enxerga nada, fala o que não deveria falar, se arrepende depois, quando volta a raciocinar é que a gente se arrepende. Quando a gente está com o sistema límbico funcionando, a gente não está pensando, a gente só está agindo ou reagindo muitas vezes, né? Sempre que eu propicio um ambiente em que as pessoas se sintam menos amedrontadas, ou seja, tenham menos possibilidades de ficar emocionalmente abaladas e se mantenham mais racionalmente, né, atuando e funcionando, maior a probabilidade dela ter um melhor desempenho, uma melhor performance, entregar resultados melhores dentro dos projetos das suas atividades, colaborar mais e ser mais criativo, né? Todas as vezes em que eu sinto que o ambiente está propício e me traz uma sensação agradável, emoções positivas, me permite criar novas ideias, muitas vezes. E cada vez que eu tenho uma nova ideia, eu tenho, não alguém me diz para fazer algo, mas que essa ideia surge de mim, isso me traz o que a gente chama de insight, né? Isso traz um nível de engajamento, de interesse, de predisposição para fazer acontecer muito maior do que quando alguém me diz você precisa fazer tal coisa de determinada forma. Eu vou fazer, talvez eu tenha um pouco de juízo, eu vou obedecer, né? Porque o meu chefe tá me pedindo para fazer de determinada forma. Mas frente ao primeiro obstáculo, pode ser que eu desista. Fala, tá vendo, chefe, aquilo que você me disse não funcionou. Quando a ideia é minha, é como se fosse um filho, né? É cria nossa. Então a gente quer fazer de tudo para que funcione, para que dê certo, para que aconteça. E aí eu vou dar um jeito de driblar aí os desafios para trazer a efetividade e o resultado esperado, tá? Então, só para ilustrar aqui os impactos das emoções, né? Que a gente comentava aqui com o funcionamento do cérebro. As emoções positivas, quando alguém se sente reconhecido, respeitado, né? Se sentir importante para um grupo, para um negócio, para uma organização, para uma tarefa. Isso tudo traz emoções positivas, né? De satisfação, de alegria, enfim, uma série delas. Isso faz com que exista um estado que a gente chama de aproximação, que é onde tem aqueles impactos que eu comentei. O meu campo de percepção ele fica mais amplo, o que me permite encontrar soluções diferentes. Eu consigo pensar melhor, então minha cognição ela é melhor. Eu tenho mais criatividade, a minha capacidade de colaborar ela é muito melhor desenvolvida nesse contexto. Então tudo isso gera um estado de aproximação. Eu me aproximo de tudo que é positivo para que tenha o melhor resultado possível. O contrário também é verdadeiro. Sempre que eu tenho emoções negativas, isso gera um estado de afastamento. Tudo isso, percepção, cognição, criatividade, colaboração, fica prejudicado quando eu estou no estado de afastamento, né? Porque aí eu aciono o meu sistema límbico, não consigo pensar e só fico aqui vivenciando o meu turbilhão de emoções sem conseguir sair do lugar. Então, a gente como líder é muito importante buscar o máximo possível criar emoções positivas nas pessoas e não negativas. Isso não significa não falar de temas difíceis, significa usar lá a competência que a gente falou da comunicação eficaz para
usar a melhor abordagem possível, para falar da melhor forma possível, ainda que seja uma mensagem muito complicada e muito delicada. Se eu uso uma abordagem correta, eu minimizo o risco de disparar emoções negativas e eu aumento a possibilidade de que minimamente ele fique neutro para conseguir reverter a situação e seguir em frente, né? Se eu sou muito duro numa resposta, né, ou num comentário que eu faço frente a algo que me desagradou como líder, eu provavelmente vou disparar na pessoa uma sensação de frustração, de decepção, né, de raiva até, ou de tristeza, e aí isso faz com que ela não consiga reverter o quadro. Então é importante a gente entender isso, porque isso contribui demais para o que a gente fala da prática de coaching, né? E aí vem a pergunta, então. Sabendo sobre o que a gente viu, sobre o funcionamento do cérebro, né? Esse ambiente em que a gente vive hoje, de que as pessoas têm expectativas diferentes, elas querem poder pensar, né? Qual é a forma que a gente consegue mais efetiva trazer o engajamento das pessoas? Eu posso garantir para vocês que não é com aumento salarial, porque isso tem vida curta. Você vai dar um aumento salarial hoje para uma pessoa, uma promoção hoje, isso vai durar 2, 3 meses, depois ela já incorporou no dia a dia dela e se ela não tem outros fatores de engajamento, ela volta a ficar desengajada, né? Então, claro que tem uma série de pequenas ações que a gente pode fazer no dia a dia, de reconhecimento, né? Não só monetário, mas não monetário também, que contribuem para uma satisfação total, mas a melhor forma de conseguir o engajamento das pessoas é permitindo que elas pensem por si mesmas, que é o que traz a prática de coaching. É permitir que a pessoa encontre a sua própria forma de fazer. Como eu comentei antes, dá o objetivo final, mas dá liberdade para que ela encontre a melhor forma, o melhor caminho para atingir aquele objetivo. Porque isso vai fazer com que ela tenha muito mais interesse em fazer acontecer. Se sinta muito mais engajada, porque é o estilo dela de fazer, e não um estilo imposto por uma outra pessoa, né? Ainda que seja o líder. Então, isso traz um nível de engajamento muito grande. A pessoa se sente realmente importante, parte do negócio, com um determinado nível de autonomia. Aqui não confundam, né? Não significa abandonar a pessoa ao longo do caminho, deixar ela fazer o que ela quiser. É acompanhar, sem dúvida nenhuma, estar à disposição para ajudar a pensar em alternativas e etc. Mas não simplesmente dar as respostas, né? A pessoa trouxe um problema. A gente tem uma tendência muito grande, até porque é o caminho mais curto, de dar uma resposta. Ah, eu tenho um problema X, faz tal coisa. Né? Talvez ela vá voltar e fazer, pode ser que funcione, pode ser que não. Mas à medida que eu uso a prática de coaching, eu permito que ela pense por si mesma, isso vira um diálogo muito mais interativo. Eu consigo devolver a pergunta para ela de legal, você tem esse problema, o que você pensou de alternativa? Talvez ela te apresente algumas questões que ela já tenha pensado, e aí vocês podem discutir em cima disso. Talvez ela não tenha pensado em nada ainda, porque ela já está no piloto automático de eu tenho um problema, eu levo para o meu líder e ele já me dá uma resposta do que eu tenho que fazer e eu volto para o meu piloto automático e vou executar. O que transforma as pessoas um pouco em robozinho, né? De só executar o que a gente diz que elas precisam fazer. Então, pratiquem esse exercício de devolver a pergunta, de estimular o pensamento da pessoa, porque isso traz um nível de engajamento muito maior, vai contribuir demais para o desenvolvimento da pessoa e vai naturalmente te liberando aos poucos tempo para depois você poder fazer o seu trabalho de líder, que lembrem-se que é diferente do que se esperava de você quando você não era um líder, né? Então, sempre que a gente está envolvido demais fazendo ou dando respostas o tempo todo do que a equipe precisa fazer, eu provavelmente estou deixando de fazer, porque eu tenho menos tempo, as coisas que eu deveria estar fazendo, de um ponto de vista mais estratégico, né, numa visão mais helicóptero, que a gente chama que é mais de fora da situação, olhando para o todo, porque eu ainda fico muito no detalhe do dia a dia. E qual é a melhor forma de fazer isso, né? A gente está no último slide, eu sei que a gente estourou aqui um pouquinho do nosso tempo, mas se vocês tiverem mais 5 minutinhos para continuar comigo, eu só vou dar aqui os 5 elementos importantes que ajudam vocês a desenvolverem os pensamentos da equipe e a gente já encerra, tá? Então, esses 5 elementos, eles são fundamentais. Primeiro é a premissa básica, permitir que a pessoa pense por si mesmas. Faça mais perguntas do que dê respostas. Isso é uma prática de coaching que permite que a pessoa pense por si mesma. Mantenha foco nas soluções. Se você ficar com foco no problema junto com a pessoa, vocês não vão conseguir encontrar a solução. Então, essa figura aqui, ela ilustra bastante bem
o que a gente está falando disso. Então, se vocês conseguirem observar que do lado esquerdo esse bonequinho é o líder, do lado direito é o funcionário. O líder, olha a setinha, tá olhando lá para a cabeça do funcionário, ou seja, o foco dele está no pensamento do funcionário. E o olhar do funcionário está para a mesa, que é onde está o problema. Então, o foco do líder precisa ser a solução. Enquanto o funcionário está preso no problema, pensando no problema, você está ajudando ele a pensar de uma forma diferente, através dos questionamentos que você vai fazer, levando ele a buscar soluções mais do que ficar no problema. O que a gente sempre observa aqui, que é um bom indício de saber se você está preso no problema ou não. Sempre que você faz muitas perguntas de porquê. Quando eu pergunto, por que isso aconteceu? Mas por que ninguém viu antes? Mas por que você não alinhou com tal pessoa? Por quê? Sempre que o porquê está presente na pergunta, é porque eu estou focando no problema. Então, se pegou perguntando muito por quê, muda e vai para e o que a gente pode fazer a partir de agora? E o que a gente pode fazer para que isso não volte a acontecer no futuro? Tenta buscar um olhar mais para frente, mais para o futuro, buscando a solução, né? Entendeu o contexto? Já sabemos o que foi que aconteceu com aquele problema. Deixa ali, quietinho, e a gente agora vai discutir, e as perguntas todas vão ser voltadas de como é que a gente resolve essa situação, tá? Desafia a pessoa para abrir o pensamento dela. Às vezes a primeira resposta que ela te dá é aquela do piloto automático, que é uma que ela sempre daria de primeira, sem pensar muito. Você vai fazer outras perguntas para estimular que ela expanda o seu pensamento. Só toma um cuidado com a questão de expandir até o limite que seja saudável, porque o pensamento ele é como um elástico. A gente estica porque ele é flexível, estica, 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 mas a gente tem que saber o momento de parar, porque se a gente esticar demais, ele quebra. A gente precisa desafiar aí o pensamento do funcionário até o ponto em que a gente vê que isso é algo motivador, que ele está engajado na conversa, que ele está trazendo sugestões, talvez em algum momento ele fala, não sei, deixa eu pensar, mas você percebe que ele está interessado no que está acontecendo. Se você sentir que ele começa a ficar, né, com emoções negativas de frustração porque não consegue trazer a resposta que você espera, de decepção, de cansaço, porque você já está há tanto tempo nesse processo de você pergunta e ele não consegue encontrar uma solução, é o momento de parar e aí você ajudar, talvez dando um pouco mais de orientação nessa hora, né? Não distenda demais, não desafie demais para que o elástico não quebre, né? Você tem que ir no momento, até o momento em que você sente que tem emoções positivas ali, de desafio, de motivação, de interesse em descobrir, etc. Começou a sentir emoção negativa, lembra que vai gerar um estado de afastamento, e aí é que ele não vai conseguir nada mesmo, para de fazer os desafios com as perguntas, e aí entra com um pouco mais da sua experiência e mais de orientação, tá? Realce o positivo toda vez que surge alguma ideia legal. Então, fique atento aos comentários que ele traz, às ideias que ele traz. Sempre que elas forem interessantes, fala, não só pensa, né? Transpareça isso para ele, dê esse retorno positivo, porque isso vai deixá-lo engajado para continuar tentando cada vez mais buscar por si mesmo as soluções. E coloque o processo antes do conteúdo, né? O que significa isso? Lembre-se desse processinho antes do problema, porque às vezes o problema é muito grande e a gente tem uma tendência natural a entrar no estresse junto com a pessoa, né? Se você entrar no estresse junto, você não vai conseguir ajudá-lo dessa forma que a gente está vendo aqui. Então, lembrem-se deste processo antes do conteúdo em si. E isso vai ajudar demais, tá? E aqui, para a gente fechar, né? Características de um grande líder. Não se esquece nunca de manter os pés no chão, então ele tem um nível de otimismo, de acreditar que a pessoa, né, que as coisas vão dar certo no final, mas ele é realista, ele mantém os pés no chão. Sabe que a liderança não significa apenas sucesso próprio, mas que o sucesso da equipe é o sucesso dele também, então ele fica feliz com isso. Monta uma bela equipe, pessoas diferentes que sejam complementares, não tem medo de contratar pessoas que sejam tão boas quanto ou melhores que ele em alguns aspectos, porque sabe que em outros aspectos ele tem outras competências mais desenvolvidas que as pessoas e que todo mundo tem os seus valores e são complementares, podem ser complementares. Dá autonomia para as pessoas, que é a questão de deixa ela pensar por ela mesma, né? Acompanha o processo, mas deixa que a pessoa tenha as suas próprias ideias. Respeita as diferenças, que a gente falou tanto de diversidade, de estilo, inclusive, então respeitar isso. Sente prazer com o sucesso do grupo, então fica muito feliz quando o grupo consegue alguma coisa interessante e tem presença constante e confiante. Não é porque eu delego que eu desapareço, né? Eu delego, mas eu estou presente e disponível sempre que alguém precisar da minha ajuda, né?
especialmente neste momento, apesar de estarmos, né, a grande maioria de nós estamos remotos, liderando à distância, ser presente neste momento, ainda que virtualmente, é fundamental para manter a tranquilidade de todo mundo, tá? Então aqui eu encerro o que eu queria compartilhar com vocês hoje, só para vocês saberem, essas são as próximas os próximos temas que nós teremos dos webinars nas próximas semanas. Então, se você ainda não se inscreveu, mas tem interesse em aprofundar um pouco mais em cada um desses temas, é só se inscrever, as inscrições ainda estão abertas. E eu deixo aqui com vocês os nossos contatos, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira compartilhar algo mais depois, fiquem super à vontade. Para quem quiser continuar com a gente um pouco mais discutindo no bate-papo, eu fico por aqui mais um pouquinho e a gente pode trocar algumas experiências aqui pelo bate-papo, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês e espero de verdade que a gente tenha a oportunidade de se encontrar e de trocar de verdade em algum momento futuro. Boa semana e bom restinho de semana, na verdade, e um bom dia. Tchau, tchau. Tem algumas pessoas aqui compartilhando com a gente, agradecendo, dando parabéns pelo trabalho, dizendo que foi muito bacana. Uma pessoa aqui compartilhando também que, apesar de alguns programas de liderança falarem de vários desses temas, é sempre bom relembrar, e especialmente para quem está assumindo uma posição de liderança agora, faz muita diferença ver assim um conteúdo de forma resumida e, obviamente, pode despertar interesse para aprofundar depois. Bacana. Parabéns pelo trabalho. Legal. Legal, legal. Obrigada, pessoal. Se não tem dúvidas, então, a gente fica por aqui, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.